Se você frequenta casas noturnas, preste muita atenção, pois essa história exibe um grande esquema que acontece em muitas casas noturnas para tomar o máximo de dinheiro possível de betinhas iludidos. Os nomes de pessoas e do local foram trocados para evitar qualquer problema jurídico. Aproveite e já deixe um like e se inscreva no canal para assistir mais vídeos como esse. O Elysium VIP Lounge sempre foi um mistério envolto em luxo. Localizado no coração de uma das maiores cidades do país, o clube exibia uma fachada imponente, decorada com neon em tons dourados e vermelhos, chamando a atenção de quem passava. A promessa era clara, de um lugar exclusivo, onde o prazer e o glamour se encontravam, uma experiência reservada apenas aos mais privilegiados. Mas, por trás dessa aparência elegante, escondia-se um esquema cruel, feito para tirar proveito de homens vulneráveis e ambiciosos, destruindo suas finanças e, muitas vezes, suas vidas. O Elysium não era um clube qualquer, ele seguia uma estratégia elaborada e fria. O verdadeiro lucro do clube vinha não das entradas ou dos shows, mas de um grupo de mulheres contratadas exclusivamente para desempenhar papéis estratégicos. Eram as musas do Elysium, modelos treinadas para usar o corpo e o charme como ferramentas de manipulação. O objetivo: seduzir os homens para que gastassem pequenas fortunas com bebidas e acessos aos camarotes VIP, onde a ilusão de exclusividade se misturava com promessas de algo mais. Tudo, é claro, para o benefício dos donos do clube. Para Carlos, a noite no Elysium começou como uma celebração. Executivo de uma multinacional, ele acabará de fechar um contrato milionário e queria comemorar. Ao passar pelo centro da cidade, o brilho das luzes do Elysium o atraiu. Ele havia ouvido falar do lugar em conversas no trabalho, rumores de que era um local onde a elite da cidade se encontrava, e para ele, era o momento perfeito de fazer parte desse mundo. Ao entrar na fila, Carlos foi imediatamente abordado por uma mulher deslumbrante. Alta, de cabelos loiros e longos, com um vestido preto que ressaltava sua figura, ela parecia saudar a todos com um sorriso. Quando os olhos dela se encontraram com os de Carlos, ele sentiu um arrepio. Você parece ser diferente dos outros, disse ela com um sorriso envolvente. Quer me acompanhar ao camarote VIP? Prometo que vai ser muito mais interessante lá. Carlos ficou surpreso, lisonjeado até. Ele não era o tipo de homem que costumava chamar a atenção de mulheres tão deslumbrantes. Sem pensar duas vezes, aceitou o convite. A entrada para o camarote custava R$ 2.000, mas para ele, que acabará de fechar um grande negócio, isso parecia irrelevante. Ele não sabia que essa era a primeira peça do quebra-cabeça de sua ruína. Ao entrar no camarote VIP, Carlos foi envolvido por uma atmosfera luxuosa. O ambiente era de pura opulência, sofás de couro brancos alinhados em torno de mesas de vidro, luzes suaves que mudavam de cor, criando um clima intimista. Havia outras mulheres no camarote, todas igualmente deslumbrantes, cada uma parecendo estar acompanhada de um homem que, assim como Carlos, parecia encantado pela atenção que recebia. A mulher ao seu lado, que se apresentou como Amanda, pediu a primeira garrafa de champanhe. O garçom, com um sorriso profissional, trouxe o menu, onde os preços eram exorbitantes. A garrafa escolhida custava R$ 6.000. Carlos, ainda deslumbrado pela companhia, entregou o cartão de crédito sem questionar. Ele pensava que o gasto era justificável por uma noite única. Afinal, estava com uma mulher que parecia genuinamente interessada nele, e estava rodeado de luxo e exclusividade. Mas mal sabia ele que cada detalhe daquela noite fazia parte de uma trama para drená-lo financeiramente. Com o champanhe servindo como combustível para a conversa, Amanda flertava com habilidade. Ela tocava no braço de Carlos de forma sutil, jogava o cabelo sobre os ombros, e deixava no ar a insinuação de que a noite poderia terminar de forma muito mais íntima. Ela parecia ser a mulher dos sonhos de qualquer homem, e Carlos já estava mergulhando fundo na ilusão. Conforme a noite avançava, as contas também. Cada nova garrafa de champanhe, cada drink pedido por Amanda, tudo aumentava os gastos de Carlos, que já estava completamente envolvido no jogo. Os sorrisos e toques gentis de Amanda o encorajavam a não se preocupar com o dinheiro. Vamos nos divertir agora,
O resto a gente resolve depois, ela dizia com um tom despreocupado. Mas esse depois nunca chegava. Quando Carlos já estava bem embriagado e despreocupado com os gastos, Amanda sugeriu que pedissem uma garrafa especial de champanhe, algo que a celebrasse o momento. O custo? R$ 15.000. Mais uma vez, sem pensar, Carlos concordou. Ele havia perdido completamente a noção de quanto estava gastando, preso na expectativa de que aquela noite pudesse culminar em algo mais. Entretanto, assim que a última garrafa foi servida e o clube começou a esvaziar, o tom de Amanda mudou. Ela olhou para o relógio e suspirou. Foi uma noite incrível, mas eu preciso ir agora. Amanhã tenho um compromisso cedo. A gente se vê por aí, ok? Ela se levantou, deu um beijo rápido no rosto de Carlos, e desapareceu na multidão. Ele ficou ali, sozinho, embriagado e com uma dívida exorbitante nas mãos. No dia seguinte, Carlos acordou no seu quarto de hotel com uma forte dor de cabeça. Quando abriu a carteira e olhou o celular, foi atingido pela realidade brutal. As faturas de cartão de crédito mostravam que ele havia gastado mais de R$ 50.000 em uma única noite. Ele tentou se lembrar de como isso tinha acontecido, mas tudo estava envolto em uma névoa de álcool e sedução. As memórias de Amanda flertando, rindo e encorajando-o a gastar pareciam agora distantes e falsas. A vergonha começou a se instalar. Como ele, um executivo experiente, havia sido enganado tão facilmente? Ele não sabia que muitas outras vítimas haviam passado pelo mesmo tormento. Tentou entrar em contato com o Elysium, mas foi recebido com frieza. A política do clube era clara, e todas as compras eram feitas de forma consensual, e o clube não se responsabilizava pelos excessos dos clientes. Com o passar dos dias, Carlos se deu conta de que estava preso em uma armadilha. Ele não podia contar a verdade para sua família ou amigos. Como ele poderia admitir que havia sido enganado daquela forma? Mesmo entre os seus colegas de trabalho, a humilhação seria devastadora. Ele começou a evitar as chamadas do banco, tentando ganhar tempo para descobrir como poderia pagar as dívidas sem destruir sua reputação. O contrato que havia fechado recentemente, motivo da sua comemoração, agora parecia pequeno diante do abismo financeiro em que ele havia caído. A história de Carlos era apenas uma entre muitas. Roberto, um jovem empresário, havia sido atraído da mesma forma. Recém-formado e com o sonho de expandir sua pequena empresa de tecnologia, Roberto chegou ao Elysium em busca de diversão depois de semanas exaustivas de trabalho. Lá, foi abordado por uma mulher chamada Clara, morena e com um sorriso encantador, que usou exatamente a mesma abordagem. No final da noite, Roberto havia gasto R$ 30.000, quase todas as suas economias. Diferente de Carlos, ele não tinha uma carreira consolidada ou um salário que pudesse suportar o golpe. Sua startup, que precisava de um novo investimento, não recebeu o capital necessário porque ele usou o dinheiro para pagar as dívidas que contraiu naquela noite. O sonho de expandir sua empresa foi destruído por um esquema perverso que o manipulou emocional e financeiramente. Roberto caiu em uma espiral de ansiedade e desespero. Ele passou noites sem dormir, tentando encontrar uma saída para as dívidas, mas não conseguia se concentrar em seu trabalho, e seus negócios começaram a ruir. A startup que ele tanto lutara para construir foi forçada a fechar as portas poucos meses depois. Enquanto isso, o Elysium continuava a funcionar, noite após noite, sem interrupção. As mulheres, como Amanda e Clara, eram treinadas para identificar as fraquezas dos homens. Elas eram remuneradas por comissão, recebendo uma porcentagem das vendas que conseguissem induzir. Sabiam que não precisavam fazer promessas explícitas, bastava manter a ilusão de interesse e intimidade para que os homens se sentissem especiais e continuassem gastando. Elas eram peças-chave em um esquema frio e impessoal, que transformava inocentes em vítimas. Os donos do clube, protegidos por uma equipe jurídica astuta, nunca enfrentaram consequências legais. Eles haviam construído um sistema que se aproveitava das emoções humanas, da solidão e do desejo por validação, sem nunca cruzar. O que achou desses esquemas de casas noturnas? Comente aqui embaixo e se inscreva no canal.